Meus amados, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aí estudando as lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2024. Estamos aí estudando o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E estamos chegando na décima lição, que será ministrada no dia 10 de março de 2024, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Semana passada estudamos sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja, e hoje estudaremos sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo está inserido na carta que Paulo escreve aos irmãos lá da cidade de Corinto, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Meus amados, essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo objetivo é mostrar o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro e último objetivo é refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então, estes são os 3 objetivos dessa lição que estaremos estudando. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, é a lição bíblica em classe. A introdução da lição diz assim: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus Cristo à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão ele pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Então, todo cristão, quando ele olha para a ceia, quando ele contempla a ceia, ele contempla esta ceia com 3 perspectivas. A primeira perspectiva da ceia é um olhar para trás. E olhando para trás, quando contemplamos Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, quando nós olhamos para trás, nós vemos Cristo se entregando como sacrifício vicário na cruz do Calvário. Olhando para o presente, que é a segunda perspectiva da ceia, a segunda perspectiva da ceia é um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus, como foi alcançado pela graça de Deus. Então nós olhamos para dentro de nós, fazemos uma introspectiva e olhamos para esta visão, esse olhar para o presente, e vemos o qual grande foi o sacrifício que o Senhor fez para nos limpar, nos purificar, nos salvar, perdoar nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida e prometer-nos o céu de glória. Então, a primeira perspectiva da ceia é um olhar retrospectivo, que é olhando para trás. O segundo é um olhar introspectivo, que é olhando para a nossa situação, para dentro de nós,
a transformação que o Senhor fez. E a terceira perspectiva da ceia é um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança no arrebatamento da igreja. É um olhar perspectivo, onde você aguarda o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, com júbilo e expectativa. A palavra-chave dessa lição é comunhão. Comunhão é a palavra-chave da lição. Comunhão é ter coisas em comum. Significa partilhar experiências e viver em união com seus irmãos. Todos nós, seres sociais, como nós somos, todos nós somos seres sociais, precisamos de comunhão para sermos completos. É importante destacarmos que ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É o que está em 1 João 1:3. A comunhão com Deus é essencial em nossa vida. Deus, ele nos criou para termos comunhão com Ele. Mas o pecado nos separou de Deus, destruindo o nosso relacionamento com Ele. Agora, somente através de Jesus, podemos voltar a ter comunhão com Deus. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17-19. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador e logo dedicamos nossa vida a Ele, a nossa comunhão com Deus é restaurada e recebemos o perdão de nossos pecados e Deus, Ele passa a morar dentro de nós através do Espírito Santo e temos aí uma ligação especial com Deus. Meu amado, vamos aí para o primeiro ponto da lição, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. É o primeiro ponto da lição. É importante aqui destacarmos, nesse primeiro ponto da lição, que há 5 interpretações sobre a ceia do Senhor. A primeira interpretação, eu tenho uma língua grudada e tem palavras que eu não consigo expressar. A primeira interpretação, agora foi, sobre a ceia do Senhor é a transubstanciação. A transubstanciação é uma posição do catolicismo romano, é a ideia de que os elementos, ou seja, o pão e o vinho, mudam de substância e se transformam em carne, sangue divinamente de Cristo na hora da consagração dos elementos. Esse ensino, que é conhecido como transubstanciação, há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro problema é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última ceia, a última Páscoa, e logo celebrou a ceia, ele estava presente, em corpo presente, e portanto não podia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava ali, pessoalmente, em corpo presente com seus discípulos. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Isso aí já passa a ser uma exegese, é uma injetação dentro do texto daquilo que não existe.
Então Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, em João 10:9. Evidentemente que ele não se referia a uma porta literal, mas é uma metáfora. E assim também é o que aconteceu aí com a ceia. Vamos para a segunda interpretação da ceia, é a consubstanciação. A consubstanciação é a posição de Lutero, é a ideia de que Cristo está presente fisicamente nos elementos pão e vinho. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornam ou se convertem no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Contudo, eles afirmam que o corpo físico de Cristo, de Jesus, está presente no pão da ceia. Aí também é uma interpretação errada. A terceira interpretação da ceia é um memorial. Memorial é a posição de Zwinglio. Zwinglio é a ideia de que a ceia é apenas um memorial, ou seja, uma recordação da morte de Cristo. Também é uma interpretação errada. Outra interpretação, que é a quarta interpretação sobre a ceia é um meio de graça. Essa posição ela é calvinista. É a ideia de que a ceia é apenas um memorial, ou seja, um meio de graça. É a posição calvinista. É a ideia de que Cristo está presente espiritualmente na ceia como alimento para a nossa alma, portanto, é apenas um meio de graça. E a quinta e última interpretação da ceia é um meio de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Entendemos que essa última interpretação é correta. É uma interpretação que está baseada nas Escrituras. É uma posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se converteram fisicamente, nem se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente nesses elementos. Não, senhores. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, o Senhor Jesus se fez presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Vamos aqui para a síntese do primeiro ponto. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Então, a ceia do Senhor, querido, ela é celebrada, a ceia do Senhor é profundamente significativo e cheio de significado a celebração da ceia. A ceia do Senhor foi realizada pela primeira vez quando Jesus celebrou a festa da Páscoa com seus discípulos, na noite anterior à sua traição. A ceia do Senhor, ou comunhão cristã, relembra a morte de nosso Senhor e antecipa a sua vitória sobre a morte na sua ressurreição, assim como a sua volta no final dos tempos. Nós podemos confirmar em 1 Coríntios 11:20 que a ceia ali é chamada a mesa do Senhor. Também em 1 Coríntios 10:21 é chamada de comunhão, cálice da bênção. Em 1 Coríntios 10:16, o partir do pão, e aí por diante. Então, o relato da instituição dessa ordenança é relatada em Mateus 26:26-29, Marcos 14:22-25, Lucas 22:19, Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:24-26 e aí por diante. Meu amado, a ceia do Senhor foi projetada para comemorar a morte de Cristo. Isto fazei em memória de mim, para indicar, selar e aplicar aos crentes todos os benefícios da nova aliança. Nessa ordenança, Cristo ratifica as suas promessas ao seu povo
e dá a sua parte solenemente, se consagram a ele a todo o seu serviço. Ser um distintivo da profissão cristã. Indicar é promover a comunhão dos crentes em Cristo, quando na celebração da ceia. Então, representar a mútua comunhão dos crentes uns com os outros, quando estão aí na celebração. Então, os elementos usados para representar o corpo e o sangue de Cristo são o pão e o vinho. O tipo de pão, fermentado ou não fermentado, não é especificado. Cristo ele usou o pão ázimo, simplesmente porque estava naquele momento na mesa pascal. Vinho e nenhum outro líquido deve ser usado em Mateus 26. É claro que nós usamos o suco de uva. Por que a igreja usa o suco de uva? Porque tem pessoas, cristãos, servos de Deus, serva de Deus, que veio do mundo do alcoolismo. E se der o vinho, mesmo com um teor baixo de 10, 12% de álcool, aquela pessoa, ele pode aí ter uma recaída. É isso aí, meu amado. O segundo ponto da lição fala do propósito da ceia do Senhor. Qual que é o propósito da ceia do Senhor? Celebrar a expiação de Cristo. Esse é o propósito. Então, ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11:26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e sobre o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. É claro que nós participamos de muitas ceias nas igrejas e dificilmente, raramente, se ouve a mensagem do Calvário. É raro. Vai em 100 igrejas que você for, uma ou duas que vai trazer aí a mensagem do Calvário. A mensagem do Calvário sumiu aí dos púlpitos de muitas igrejas. Vamos para o segundo tópico, proclamar a segunda vinda do Senhor. Então, a ceia do Senhor tem o objetivo também de proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a segunda vinda, ou seja, o arrebatamento. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Porque a ceia ela é celebrada até que ele venha. Então, está olhando para frente, para o futuro, um olhar perspectivo. O outro tópico aqui, celebrar a comunhão cristã. Então, uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões que havia entre os irmãos. Uns era de Pedro, um de Paulo, outros eram de Apolo e outros de Jesus, e havia aquela divisão. Então Paulo escreveu para que houvesse comunhão. Esse era o problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo ele os reprovou por isso. 1 Coríntios 11:17. Então o clima fraterno de comunhão deixara de existir naquela igreja. Aí Paulo repreendeu. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia junto. Quando fala não esperar é porque ele se alimentava, comia ali um pedaço do bode, do carneiro, e não esperava, e quando os irmãos chegavam, já não tinha mais nada para eles participar da Páscoa e também ceiar. Aí Paulo foi e falou duramente com aqueles irmãos. Hoje em dia tem um costume nas igrejas agora de todo mundo pegar o pão, aí ficar esperando. Aí vamos participar tudo junto. Depois todo mundo pega o cálice, aí fica esperando. Isso aí não é bíblico. Não é bíblico isso aí. Então é uma mal interpretação do texto.
quando fala esperar um pelos outros, eles querem esperar ali no momento da ceia, sendo que o texto fala que é esperar o povo chegar, né? O povo chegar. Vamos lá para a sínopse do segundo ponto. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa da sua vinda. Vamos fechar a lição. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Essa palavra é muito usada para amedrontar muitos irmãos na igreja. E eles ficam, muitos nem tomam, mesmo não estando em pecado, porque ficam amedrontados com esta palavra. Então, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo ele advertiu sobre o perigo de participar a ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anarios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor de maneira desordenada. Olha aí, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então eles comiam, se embriagavam, não pensavam no seu próximo, então não havia comunhão. Eles estavam participando da ceia indignamente, porque não havia comunhão no partir do pão. Então, vamos para o segundo tópico, o terceiro ponto, uma celebração reverente. Se em um lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno, como mostramos aí na parte de cima. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Isso aqui é muito importante. É um ponto muito importante. Ninguém participa porque é digno, ninguém é salvo porque é digno, mas é tudo pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente uma vida em pecado. Aí já é outra coisa. Celebração festiva. Então a ceia também é uma celebração da morte e ressurreição de Jesus e não é um funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. O nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. É uma celebração feliz, alegre, porque aquele que morreu está vivo e em breve voltará. Então, nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante graça, alegria e satisfação em estar participando da mesa do Senhor. A sínopse aqui é a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente, ao mesmo tempo festiva. Conclusão. Nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa da ceia do Senhor. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito, de qualquer maneira,
nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Que Deus te abençoe.